Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio de Liderança na Prática. Aqui eu falo como você alcançar o seu crescimento profissional de uma maneira mais rápida. Eu sou o Sérgio Oias e eu falo sobre liderança. E o tema de hoje é Quero ser patrão. Então, antes de começar aqui o conteúdo que eu preparei para vocês, me dá um retorno, gente, se está chegando áudio, está chegando imagem. A gente está com essa live aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Podem verificar para mim, olha, já me deram ok, o YouTube está ok, Facebook ok, Instagram ok. Obrigado, produção. Então vamos lá, gente. Quem não quer ser patrão, né? Quem não quer ter o próprio negócio? Às vezes não é nem um querer, mas quem nunca pensou em ter o próprio negócio, né? Você trabalha há algum tempo, trabalha como funcionário, trabalha para... Você tem um patrão e com certeza de vez em quando te bate aquele pensamento, né? Ah, e se eu fosse o meu patrão? E se eu abrir o meu próprio negócio, né? Eu não quero mais ter chefe. Não tem um pensamento desse, gente? Então, o tema de hoje é esse: quero ser patrão. Tá? Então, eu vou falar sobre abrir o negócio próprio e garantir sucesso no mercado. Isso é uma dificuldade. Nós temos um órgão que cuida da pequena e média empresa no Brasil, que é o SEBRAE. E as estatísticas do SEBRAE são terríveis. Metade das empresas que abrem não fazem aniversário. E quase 80% delas não completam 2 anos de vida. Isso é muito ruim, né? Então, a pessoa tem um sucesso na carreira profissional, ele acha que ele já está em condições de ter o próprio negócio e abre e não dura 2 anos. Aí depois faz o quê? Vai trabalhar de empregado de novo. Vai tentar abrir um outro negócio. Tem gente que fica abrindo. Né? Então, hoje, gente, eu vou dar dicas importantes sobre isso. Eu não vou dizer para você qual é o negócio que você tem que abrir. Não vou falar em qual ramo que você deve trabalhar, né? Mas eu vou te dizer que se você adotar uma atitude de líder, se você empregar as competências de um líder, você vai conseguir ser patrão. Você vai ter o seu negócio. Ok? Então tá bom. Olha só, gente. Hoje, vocês vão ter uma oportunidade de entender uma base, entender como que você faz para abrir o seu próprio negócio e não fechar na sequência. Vou dar boas dicas, gente. Se você acha que isso é importante, fica aqui com a gente. Nossa live tem 30, 40 minutos. Dá tempo de você indicar para alguém, olha, o Sérgio vai estar falando hoje de empreendedorismo, vai falar de como abrir o próprio negócio, e eu vou falar isso em cima das técnicas de liderança, tá? Então, acho que vai ser produtivo para você. Bom, deixa eu dar alguns exemplos de pessoas que foram empreendedores e que talvez vocês conheçam. Vocês conhecem aí um empresário chamado Silvio Santos? É isso. Cenoura Bravanel. Pois é, Silvio Santos. Silvio Santos foi camelô, Silvio Santos foi empreendedor desde o seu início, desde a juventude. E tem uma história aí muito bonita de empreendimento, de empreendedorismo. Agora, o que se sabe do Silvio Santos é que ele sempre foi um líder. Inclusive, gente, assim, dito por pessoas que trabalharam direto com ele, eu conheci gente que trabalhou na diretoria do Grupo Silvio Santos, que trabalhou ali no Banco Pan-Americano, e mais de uma pessoa. E me disseram o seguinte, que essa brincadeira, que na televisão, lá tem aqueles programas que tem os jurados, tal, diz que o pessoal chama dele, ô patrão, ô patrão. Diz que essa brincadeira não é na televisão. Diz que ele é chamado assim no grupo todo, em todas as empresas, porque diz que ele é o patrão.
é o que os funcionários dele dizem. Ele é o patrão, ele é excelente. Ele conhece as pessoas, ele conhece os seus funcionários, ele encontra com alguém, mesmo que seja num nível inferior ali na hierarquia da empresa, alguém da segurança, alguém da limpeza, algum auxiliar administrativo, ele sabe quem é a pessoa, ele fala o nome da pessoa, ele pergunta, e aí, resolveu aquele problema lá com a sua mãe? Aquele médico que eu indiquei lá, ele atendeu vocês direitinho? Veja que para fazer uma pergunta dessa, precisa ser uma pessoa que se envolveu com os funcionários, não é isso? E o Silvio Santos, ele foi adquirindo essas competências de liderança, sim, ao longo da carreira. Quanto mais ele foi crescendo, maior foi ficando evidente essa atitude de liderança dele. Mas eu imagino que no início, ali como camelô, fazendo pequenos shows espalhados no Brasil, ele tinha que exercer essa liderança também. Ele tinha lá uma trupe, uma equipe, ele tinha que liderar. Bom, tem gente que aprende as competências, as técnicas de liderança mais tarde. Então, um outro exemplo conhecido que eu quero dar para vocês é do Ray Kroc. Ei, não conhece esse nome? Ray Kroc, não conhece o nome? Pois bem, veja, Ray Kroc é o dono do McDonald's. Ele foi o cara, ele não é o fundador da rede McDonald's, tá? E aí eu indico para vocês um filme, acho que, se eu não me engano, o título em português é Fome de Poder. É isso, Fome de Poder. Ficou bastante tempo na Netflix, eu não sei se ainda está lá. Conta a história do Ray, que ele era um vendedor de equipamentos lá, de misturador de milkshake, de máquina espremedor de suco de laranja. E um dos clientes que ele foi atender foi uma lanchonete que era dos irmãos McDonald's. E quando ele foi lá e viu aquela coisa do fast food, foi onde nasceu o fast food, que era comida rápida, né? Os hambúrgueres sendo feitos rapidamente, ele foi lá pedir o hambúrguer, o rapaz virou as costas, voltou, tá aqui. Ele falou, não, esse não é o meu, eu pedi agora. Então, o senhor pediu agora e já está pronto. Aquilo explodiu no cérebro dele. E ele tinha ali os seus 52 anos de idade, acho que é isso, 52. Até então, uma carreira profissional inexpressiva, um vendedor ambulante que só sobreviveu. Ali ele vislumbrou, teve a grande ideia e criou a grande rede McDonald's. Foi lá, conversou com os irmãos McDonald's, pediu para abrir uma autoridade, abriu outra, montou uma equipe incrível, transformou-se num grande líder, depois foi lá e comprou a parte dos irmãos McDonald's, mas não os abandonou. A história diz que até o final ali da vida, eu nem sei ainda se ainda tem algum dos irmãos McDonald's vivo, mas diz que ele ajudou financeiramente até o fim, nunca parou de ajudar financeiramente. Tá? Então, veja, o Ray Kroc, aos 52 anos, resolveu empreender. Entendeu que não tem a idade certa para isso? Em algum momento, você pode decidir empreender. Por isso o tema de hoje é Quero Ser Patrão. E eu vou dizer para você que você, utilizando as técnicas e as competências de liderança, você chega lá mais fácil. Ok? Bom, eu sempre dou um exemplo de pipoqueiro. Sempre dou esse exemplo de pipoqueiro. Aliás, minhas filhas até brincam quando eu falo essa história, porque há anos e anos, e há um tempo atrás viraram e falaram, olha, pai, abriu uma pipocaria, acho que lá em Moema, em Ibirapuera, alguma coisa assim, abriu a pipocaria. De anos e anos eu falando, olha, tem pizzaria, esfirraria, sanduicheria, hamburgueria, pastelaria, e não tem uma pipocaria. O que seria uma pipocaria? Algum pipoqueiro que se deu muito bem no que faz, tem lá o seu carrinho de pipoca,
a clientela vai aumentando e aí ele tem que abrir um negócio, expandir, abrir um local, parar de vender só no carrinho de pipoca. De repente a pessoa já tem 3, 4, 5 carrinhos de pipoca e aí ele monta um local. Deixa eu pedir uma ajuda aqui para a minha produção. Produção, tá... fica balançando a mesa. Pronto, obrigado, gente. Então, voltando, eu sempre dou o exemplo do pipoqueiro, porque, assim, um pipoqueiro que não tenha nenhum curso avançado de nada, mas com uma atitude de liderança, ele consegue tocar e crescer no seu negócio. Ele alavanca o seu negócio, ele faz o crescimento. Porque uma das coisas que o líder faz é ir atrás de conhecimento. É uma das primeiras coisas que o líder precisa fazer. Ir atrás de conhecimento. Certo? Bom, algumas objeções, quando a gente fala desse tema, você não quer abrir o seu próprio negócio, tal. Então, as objeções que você encontra. Eu não sei ser dono. Eu prefiro ser empregado. Eu não sei abrir uma empresa. Veja, quando você fala prefiro ser empregado, ok, perfeito. Se você se encontrou, se você é feliz, se você está tendo sucesso, está tendo crescimento profissional, está satisfeito financeiramente, maravilha. Fica como empregado. Nenhum problema isso, gente. Aliás, excelente. Pessoas fazem grandes carreiras. Eu gosto de falar do Amador Aguiar, que foi presidente do Bradesco. O Amador Aguiar foi o cara que fez o Bradesco crescer, mas ele não era dono. O Amador Aguiar começou funcionário pequeno, foi crescendo, virou presidente do Bradesco. Ele não é o fundador do Bradesco, ele não é da família fundadora do Bradesco, mas ele foi o grande presidente do Bradesco que fez o Bradesco explodir no Brasil. E fora, né? E no mundo. E uma carreira incrível, né? Eu tenho um exemplo também na família, o meu ex-cunhado começou ali na Porto Seguro na base, acho que como office boy ou como auxiliar, e depois de mais de 20 anos de carreira, chegou a presidente da companhia. Então, nenhum problema você ser empregado. Mas, às vezes, você não está numa empresa tão grande que te proporciona um crescimento e talvez você tenha essa ambição de querer ter o próprio negócio. Então, as outras duas opções, não sei ser dono e não sei abrir empresa, ok, você não sabe. Mas vai atrás, vai aprender. Essa é uma atitude de líder. A autoliderança, vai atrás do conhecimento. É assim que você vai conseguir colocar o seu negócio no ar. E o conhecimento, gente, lá vai a primeira dica de conhecimento básico que você precisa ter para tocar o seu próprio negócio. Você precisa ter um conhecimento básico de 3 áreas: a área comercial, a área operacional e a área administrativa. Na área comercial, você precisa saber vender. Então, se o seu negócio vai ter produto ou serviço, ele precisa ser vendido. Então, você precisa ter um conhecimento básico de vendas, de área comercial. Desculpa, a gente estava tendo uma ligação aqui, eu tive que desligar. Né? Você, então, precisa ter esse conhecimento básico na área comercial. Você precisa ter um conhecimento básico na área operacional, onde você precisa saber fazer. Se é uma produção, se é um produto, você tem que saber entregar o produto. Se é um serviço, você tem que saber prestar o serviço. E depois, na área administrativa, você precisa saber administrar o seu negócio. Então, tem a parte financeira, a parte contábil, que precisa ter uma atenção especial, senão o seu negócio quebra. Ok? Continuando, gente. Como que você não deve começar um negócio? Olha, isso é bem sério. Como você não deve começar um negócio? Aluguei um ponto comercial ótimo. E agora eu vou ver o que é que eu vou abrir aqui. Gente, muitas pessoas fazem isso.
escolhe, acha um ponto comercial, nossa, tava para alugar aqui esse salão, nossa, essa casinha, esse andar, essa sala comercial, tava para alugar. Excelente isso aqui. E aí eu aluguei. E agora eu vou ver o que é que eu monto lá. Tá errado. Vai virar estatística do Sebrae. Vai quebrar, né? Não vai ter jeito. Então, antes de você escolher um local, um ponto comercial, resista à tentação, sabe? Nossa, mas eu gostei das cores, mas eu gostei do endereço. Resista a essa tentação. Escolha primeiro o produto ou o serviço. Qual é o produto que você vai comercializar? Qual é o serviço que você vai comercializar? E depois faça um plano de negócios. É isso. Um plano de negócios é a coisa mais importante que você tem para fazer antes de abrir o seu negócio. Nossa, Sérgio, isso é complicado. Não, não é complicado. Ah, mas é muito difícil. Não, não é muito difícil. Mas eu não vou negar, dá trabalho. É trabalhoso. Mas você precisa ter trabalho pelo menos uma vez, pelo menos no início, para ter menos trabalhos depois, para ter menos dor de cabeça depois. Planeje o seu negócio, tá? E eu vou dar algumas dicas aqui de como que você deve fazer o planejamento. Mas, de novo, lembrando, a gente tem um órgão no Brasil que você deve procurar. Quando você pensar em ter o seu próprio negócio, eu fiz isso, faça isso. Vá visitar o Sebrae. Se possível, faça algum dos cursos de empreendedorismo que tem lá no Sebrae. Às vezes ele tem um curso específico da sua área. Ah, eu quero montar um salão de beleza. O Sebrae tem curso de como montar um salão de beleza. Tem cursos que são gratuitos, tem cursos que são baratinhos. Visite o Sebrae antes de você empreender. Ok? Ótimo. Então, voltando aqui, você precisa fazer o seu plano de negócio. Dentro do seu plano de negócio, você tem vários pequenos planos. Então, deixa eu até ver aqui o conteúdo que eu passei para vocês. Olha só. Dentro de um plano de negócios, você precisa ter um plano mercadológico, que é um estudo do mercado. Um estudo simples, que é você mesmo que vai fazer. Pega por exemplo, eu quero abrir uma pipocaria. Pronto, quero abrir uma pipocaria. Tá. Faça um estudo de mercado. Tem muita gente que come pipoca? Qual é o perfil do consumidor de pipoca? Então, que tipos de pipoca que eu preciso vender? Aí você faz o seu plano de marketing e vendas. Quanto de pipoca eu consigo vender? Como é que eu vou fazer uma divulgação do meu negócio? O planejamento operacional. Como que se faz a melhor pipoca? Os tipos de pipocas, como é que é o preparo? Como é que é o armazenamento? Como é que eu estoco o produto? Como que eu faço a entrega? Como é que faz para ficar quentinha, para a experiência do cliente ser boa? Né? Depois você tem que ter um planejamento organizacional. Quem vai fazer a pipoca? Quem vai vender? Quem vai comprar os produtos? Talvez seja você mesmo no início, faça tudo. Eu, na minha empresa, no começo, era eu e uma funcionária. Então, eu fazia tudo, até a limpeza. Já contei essa história aqui. Até a limpeza da empresa eu fazia. Né? Pois bem, recursos humanos. Vai ter funcionário? Tá. Qual é o valor que eu vou pagar? Preciso dar benefício para esses funcionários? Qual é o custo dessa mão de obra? E a minha retirada? Eu vou ter prolabore? Aí o planejamento financeiro. Eu vou ter impostos? Qual é o lucro que eu vou ter? Eu sei colocar preço? Parênteses. Muita gente não sabe pôr preço naquilo que vende. Principalmente quando são produtos manufaturados. A pessoa não tem muita noção de calcular a hora trabalhada. Mas eu faço de casa, então aí não calcula energia, não usa um metro quadrado, não calcula que tem, às vezes, usar um forno, um micro-ondas, uma geladeira. Isso aí são bens duráveis, mas uma hora quebra. Então, se você usa muito, você diminui a vida útil. Então, precisa ter uma reserva financeira para daqui X tempo comprar outro equipamento. Ou seja, um plano financeiro.
você precisa ter esses vários planos para que o seu negócio funcione. Deixa eu falar para você, já que a gente está falando um pouco de empreendedorismo, a diferença das palavras. Empreender é pôr em execução, é iniciar e preservar os trabalhos. Então, muita gente acha, o empreendedor é o cara que inicia. Não. Inicia e preserva. Empreender é executar e não terminar. Ok? Empreendedorismo. Então, a definição de empreendedorismo é a arte de fazer acontecer com motivação e criatividade. E o empreendedor? A definição de empreendedor é a pessoa que possui a capacidade de transformar uma ideia em realidade. Vou repetir. Empreendedor é a pessoa que possui a capacidade de transformar uma ideia em realidade, seja essa ideia inovadora ou não. Porque, sabe aquela piadinha lá da lei de Lavoisier, que nada se inventa, tudo se transforma? Veja, tem pessoas que enxergam uma coisa que já existe e melhoram. O grande exemplo disso foi a pessoa que juntou o aparelho telefônico com o aparelho gravador. Então, quando se juntou um telefone com um gravador, você criou a secretária eletrônica. Olha que interessante. Coisas que já existiam, alguém foi lá e fez um rearranjo da ideia, né? E existem, por exemplo, as pessoas que só melhoram o que já existe mesmo. Existe uma pastelaria aí no seu bairro, na sua cidade, e você abre uma melhor, com procedimentos melhores, com sabores melhores, mais saudável, com preço mais atrativo, alguma coisa que você melhora. Isso é um empreendedor. É a pessoa que tem a capacidade de transformar uma ideia em realidade, mesmo que essa ideia não seja inovadora. Gente, repetindo, 3 áreas a empresa tem. Qualquer tipo de empresa tem essas 3 áreas. É a área comercial, a área operacional e a área administrativa. Mas, Sérgio, o carrinho de pipoca não tem isso. Tem essas 3 áreas. Tem a área comercial, porque tem que vender, tem a área operacional, porque alguém tem que fazer a pipoca, e tem a área administrativa, porque alguém tem que cuidar do dinheiro. Então, gente, precisa adquirir conhecimento básico nas 3 áreas. E é isso que uma atitude de líder faz. A hora que te baixa a humildade e você entende que precisa ir atrás de conhecimento. Tá? Veja bem, quais são as necessidades dessa área? Na área comercial, você tem que saber vender, na área operacional, saber fazer, e na área administrativa, saber administrar. E eu falei para você que você precisa fazer um plano de negócios, seja qual for. Antes de iniciar o seu negócio, faça um planejamento. Você tem várias maneiras de fazer planejamento, tá? Um método que você pode pesquisar, e não adianta eu ficar falando aqui, porque o conteúdo é muito extenso, mas eu dou a dica, vai atrás, que é chamado método 5W2H. Eu vou repetir. Método 5W2H. É porque em inglês são 5 Ws, what, why, where, when e who. E 2H, how e how much. Traduzindo, esse método de planejamento, você precisa usar, você faz as perguntas, o que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto, né? Fazendo essas perguntas, você desenvolve o planejamento. Então, quando você pergunta o que você quer fazer, o seu negócio, qual é o seu negócio, o que é que você vai desenvolver, né? Por quê? Por que você vai desenvolver isso? Tem que responder essa pergunta. Vou fazer porque eu sei fazer, porque eu gosto de fazer, e as pessoas vão gostar desse meu produto, do meu serviço. Onde? Escolha qual é a sua área de abrangência. Vou trabalhar em um bairro de São Paulo, vou trabalhar numa cidade no interior de São Paulo, vou usar uma capital do Nordeste.
Quando? Quando é a hora que você coloca um cronograma. O meu plano vai terminar em 30 dias, depois em mais 15 dias eu escolhi o ponto comercial. Faz um cronograma, esse é o quando. Quem? Atribua as tarefas. Quem será o seu contador? Quem será o seu advogado? Quem será o seu banco? Comece a dar nomes e atribuir as responsabilidades, né? O como é o desenvolvimento. Como cada coisa vai acontecer. Então, você olha o seu cronograma e você vê lá. No meu cronograma diz que em 30 dias eu tenho que estar com o meu plano de negócios pronto. Tá. Como que você vai fazer esse plano? Já faz parte do planejamento, né? E o último H, o how much, é o quanto. Quanto de tempo, quanto de pessoas, quanto de dinheiro, de investimento. Entendeu? Então, repetindo, a Thaís até colocou a sigla para a gente no Instagram, quem estiver seguindo pelo Instagram, lembrando que a gente está no YouTube e a gente está no Facebook também, tá? O método é o 5W2H. Pesquisa lá no Google, vocês vão encontrar, é facinho, tá? É um dos métodos de você fazer um planejamento. E você pode planejar o seu negócio através deste método. Com este método, você cria o seu plano mercadológico, plano de marketing e vendas, plano operacional, plano administrativo, plano financeiro. E o seu business plan, o seu plano de negócios está pronto. Tudo planejado? Agora você abre o seu negócio. Tá? Não faça antes, porque para não virar estatística, gente. Tá? Deixa eu perguntar aqui para a minha produção. Alguém sabe me dizer como é que está o meu tempo, gente? Tá. Ok, obrigado. Tenho tempo ainda com vocês. Bom, o Roberto Justus, que comandava aquele programa O Aprendiz, eu sempre cito no primeiro programa, quando ele foi entrevistado, e perguntaram para ele, mas qual o sucesso de negócio? E aí ele respondeu, só duas coisas. Primeiro, trabalhe com alguma coisa que você saiba fazer. Depois, trabalhe com alguma coisa que você goste de fazer. Achou alguma coisa que você sabe fazer? Legal. Você gosta de fazer? Legal. Então agora você busca conhecimento. Esse tem que ser o seu início. Entendeu? Escolha alguma coisa que você goste de fazer, que você saiba fazer, e vá atrás do conhecimento que está te faltando. Eu falo muito aqui, gente, no canal, do chá, para você ser competente, que o chá é conhecimento, habilidade e atitude, né? CHA, chá, conhecimento, habilidade e atitude. Você tem que ir atrás do conhecimento. A internet traz muito conhecimento. Te ensina a fazer bomba na internet. Então, vai atrás do conhecimento. Vai atrás de pessoas que podem transmitir um pouco de conhecimento para você. Tá? Não inicie de maneira errada. De novo, eu preciso repetir isso, gente. Porque essa é a estatística quando eu converso com o pessoal lá no Sebrae, eu tenho amigos no Sebrae. Assim, as pessoas chegam lá, às vezes, salva a minha empresa. E aí os consultores têm muita dificuldade, porque a pessoa começou do jeito errado. Alugou um ponto comercial, depois começa a perguntar para todo mundo, gente, o que vocês acham que eu monto ali, hein? Será que eu monto um bar? Será que eu monto uma lojinha de roupa? Monto uma pastelaria? O que será que eu monto ali, hein? Será que eu monto um escritório de contabilidade? Eu tenho um amigo que está se formando em contabilidade. Acho que eu vou perguntar se ele quer ficar meu sócio, porque agora eu já tenho ponto comercial. Gente, não faça isso, por favor. Tá? Eu sei que às vezes é uma ansiedade, é uma tentação. Você olhou, você achou aquele lugar incrível, você já está com a ideia de abrir alguma coisa, e você achou um lugar que você acha que ele é perfeito. Resista à tentação. Planeje o seu negócio. Quando você estiver fazendo o seu plano mercadológico, que você vai estudar o perfil dos seus clientes, aí você vai verificar se aquele ponto comercial, se aquele local, ele está de acordo com a pesquisa mercadológica que você fez. Eu vou dar um exemplo, gente.
essa semana, um colega consultor estava me falando que foi chamado para tentar salvar uma empresa de estética. Então, a pessoa entrou num negócio de estética para público AAA e AAA. AAA. Para gente rica. Então, abriu uma clínica de estética para gente muito rica. E escolheu um bairro aqui em São Paulo, na região de Perdizes. Né? Bom, para quem conhece, é um monte de ladeira. Né? E o local que escolheu, diz que muito bem montado, incrível. Quando você entra, excelente. Mas qual o problema? Chegar lá. Não tem lugar para estacionar na frente, então não deixaram espaço. O projeto arquitetônico não contemplou um espaço para estacionamento dos clientes. Então, o cliente tem que parar em estacionamento ou na rua de cima ou na rua de baixo, e aí está no meio da ladeira. Aí vai encarar uma ladeira. Gente, assim, você vai a primeira vez, você não vai a segunda. Então, eles estavam falando que a primeira coisa que vão orientar é a mudança do local. Porque, assim, já gastou uma grana lá, né? Fazendo toda a inauguração, toda a reforma do lugar, implantação, equipamentos, contratou gente. E agora vai ter que mudar de lugar. Né? Então, veja que não é pouca gente que comete o erro, não. É muita gente que comete o erro na hora de escolher o ponto. Ok? Bom, gente, as dicas que eu tinha que dar para vocês era isso. Vamos lá no nosso resumão? Ok. O tema hoje foi quero ser patrão. E eu digo para você que para você ser patrão, você precisa usar as competências de liderança. Você precisa ser uma pessoa que vai atrás de conhecimento, que você consegue planejar e depois você consegue controlar uma equipe de trabalho. Precisa desenvolver as competências, as técnicas de liderança para você ser o seu patrão, ser patrão de alguém. Eu dei algumas dicas para vocês de planejamento. Falei para vocês procura aí o método 5W2H. Não é o único, tá, gente? Tem um outro chamado PDCA, tá? PDCA é um que até o Falcone, é um grande consultor aqui no Brasil, ele indica para você fazer planejamento. Então, só para você saber, o PDCA também é em inglês, Plan, Do, Check e Act. Planeje, execute, verifique e haja. E é um círculo vicioso. Aí você planeja, executa, verifica se precisa de algum ajuste e haja, faça o ajuste. Depois reveja o seu planejamento. No seu planejamento você tem objetivos, metas, o plano de ação. Ou seja, o PDCA é um outro método de planejamento. Mas para quem vai fazer um planejamento inicial de um negócio, eu indico o 5W2H. Ok? Bom, e aí eu falei para você, não comece escolhendo um ponto. Aluguei um lugar, agora vou ver. Não, não é assim que começa. Escolha um produto ou um serviço e depois você faça um plano de negócio. Priorize coisas que você goste de fazer e que você saiba fazer. Tá? E aí depois você busca o conhecimento básico, principalmente nas 3 áreas, que é comercial, operacional e administrativo. Ok? Bom, gente, a ideia hoje é startar na cabeça de vocês esta ideia de ser patrão. E se você já é patrão e está tendo alguma dificuldade, talvez o que a gente falou aqui acendeu alguma luz, alguma ideia para você corrigir o rumo e atingir aí o crescimento profissional. Certo? Muito obrigado para quem compareceu e até a próxima.